entre outras pessoas, o grupo das Oncofriends, que eu não posso esquecer jamais, e várias outras pessoas que estão no meu dia a dia, né? Quero agradecer também a minha família, que tá todo mundo aí. Beatriz, que acabou de entrar, e todos vocês. Eu amo todos vocês. Obrigada. Boa. Então vamos lá começar com as nossas perguntinhas. A gente sempre começa do começo, né, gente? Sim. Nada melhor do que relembrar nossa infância, coisas que a gente passou, que nos trouxe como aprendizado na juventude, né? Nossa adolescência, até mesmo na fase adulta, nos ensinou como sermos pessoas melhores, não é verdade? Uhum. A primeira pergunta essa noite para você, Katia, é assim: como foi a sua infância e de que forma a separação dos seus pais marcou a sua história? Eu sempre fui uma criança muito elétrica, né? Vou usar essa palavra. E também os meus pais se separaram, eu ainda era muito pequena. E isso causou um impacto muito grande na minha vida, porque uma separação para crianças, né, não é algo legal. Então ela traz marcas que nem o tempo é capaz de apagar, né? Mas eu me lembro da minha infância, às vezes que eu corria com meus irmãos na rua para jogar bola, que eu era muito arteira, então eu jogava bola, eu corria na rua, eu estudava. Eu sempre fui muito inteligente na questão de estudar, né? Sempre gostei muito, muito mesmo de estudar. E eu sempre tive vários sonhos, né? Então, com a separação dos meus pais, houve uma parada nos meus sonhos. Eu vivi uma parte, né? Quando os meus pais se separaram, eu convivi com meus avós paternos e a minha mãe formou uma outra família. Mas a gente morava assim na mesma cidade, né? Porém, eu morava com os pais do meu pai, os meus avós paternos. Eu e meus dois irmãos mais velhos, que é o Cássio, que tá aqui na rolagem, e o outro que mora em Miguel Comum. E a minha infância, assim, eu tenho lembranças muito doces, né? Que era às vezes que a gente saía escondido para ir tomar banho de rio e não podia. Podia morrer afogado, mas graças a Deus estamos aqui. Às vezes que a gente entrava nos quintais das pessoas e pegava fruta e saía correndo. Então, várias travessuras que a gente fazia, porque eu sempre fui muito travessa, né? E eu tenho essas boas lembranças. Quando os meus pais se separou, causou um impacto, por quê? Porque eu já estava acostumada a ter o meu pai e a minha mãe. E eu perdi aquela proteção. Então eu comecei a me sentir sozinha, né? Eu comecei a me sentir sozinha e com isso eu tive que amadurecer muito rápido, tive que fazer funções que crianças não fazia, né? Por exemplo, eu ia vender gelinho na feira o dia inteiro, né? No sábado, porque criança gostava de salgadinho, pipoca, gelinho, essas coisas. Então, eu sempre fui independente desde criança na questão de querer correr atrás de seus objetivos. Então, eu vendia gelinho, eu carregava frutas para outras pessoas venderem, né? Que eles chamavam a gente que era criança para ajudar, né? Nas barracas de feira. Então tenho muitas lembranças maravilhosas, né? Quando estava chovendo, a gente saía na rua, tomava banho de chuva, eu e meus irmãos, e sempre fomos crescendo assim, né? Com essa diversidade, tendo que conviver com a insegurança, né? A incerteza e o medo de estar sozinho, né? Em algum momento. Mas são lembranças doces que eu tenho. E
Eu me recordo que uma vez eu fui tomar banho em um povoado próximo da minha cidade. E aí, eu era criança, tinha uns 10 anos, mais ou menos, e fui escondido do meu pai. E aí, quase que eu morri afogada lá. E aí, quando eu cheguei em casa, o que que eu levei? Uma boa peia, porque eu era muito levada, né? São lembranças muito doces que eu tenho. Houve algumas lembranças que não foram tão doces, né? Mas eu creio que tudo tem um propósito. E muitas vezes eu falava assim, ah, por que que eu passei por isso, né? Mas eu penso assim hoje, que se eu não tivesse passado por a separação dos meus pais, os medos, as inseguranças, e várias outras coisas, talvez hoje eu não me tornasse a pessoa que eu sou. Talvez hoje eu seria uma pessoa soberba, ou uma pessoa que não tinha objetivos, que não tinha planos, né? E graças a Deus, eu hoje tenho uma outra mentalidade, né? Eu vejo a vida de uma forma diferente. Perfeito. Você falou sobre você ter trabalhado muito cedo, já na sua adolescência, na sua juventude. Minha próxima pergunta para você é: aos 15 anos você deixou os estudos e foi trabalhar como empregada doméstica em Salvador. O que você viveu e aprendeu naquela época? Ó, como eu falei para vocês, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive sonhos, né? É tanto que quando eu era criança, todo Natal eu sonhava com a Xuxa me dando um presente. Pra você ver como eu sempre fui sonhadora. E aí, aos meus 15 anos, eu falei pro meu pai, eu disse, pai, eu quero criar asa e quero voar. Eu quero aprender a cuidar de mim, a ser alguém, a me descobrir. E o meu pai não concordou naquela época porque ele achava que eu era muito pequena, né, para adolescente sair no mundo. E eu fui mesmo assim, escondida. Fui, fui escondida. E aí, chegou lá, eu fiquei na casa de um casal de idosos, né? Era um casal não, eram duas irmãs idosas, cuidando delas. E ali eu tive que aprender muita coisa, porque eu não sabia cozinhar, eu tive que aprender. E eu não sabia o que se chamava humilhação, eu tive que aprender, porque lá nessas casas que eu trabalhei, você comia o que tinha armazenado no congelado, no freezer há vários meses e não a comida do dia, então eu tive que aprender muito isso. E eu nunca soube lidar com a rejeição. Eu nunca aprendi a lidar com a rejeição. Então, para mim, aqueles momentos que eu passei naquelas casas, servindo aquelas pessoas que eu não conhecia, eu parava e pensava: o meu pai, a minha mãe, é, estão lá me esperando de braços abertos e eu aqui sofrendo. Mas eu queria aprender a ser melhor que eu sou hoje, né? Mas não melhor que os outros, melhor que eu mesma, porque a gente vai aprendendo. São experiências que a gente vai adquirindo. E aí, lá eu tive que aprender a cozinhar, lavar, passar e fazer todos os afazeres domésticos. E não tinha horário de descanso. Se tivesse que ficar até meia-noite acordada fazendo as coisas, tinha que fazer. E assim sucessivamente. Então foram muito choro, foi muitas tristezas, né? E aí eu um dia falei assim, não, eu não, esse lugar não é mais para mim. Eu quero voltar, eu quero estudar, terminar os meus estudos de onde eu parei, porque eu tenho objetivos, né? E eu sonhava em fazer uma faculdade. Era meu sonho desde criança. Só que naquela época, há uns 30 e poucos anos atrás, os meus pais não tinham condições de me dar uma faculdade, né? Porque o meu pai era pedreiro, é pedreiro até hoje, e a minha mãe, ela lavava roupa para pessoas, famílias ricas, né, da cidade,
E só que a minha mãe tinha uma outra família, que eram os meus irmãos mais novos, que um deles está aí na rolagem, o Arnaldo. E então eu resolvi voltar, né, para casa. E para mim aquilo ali foi um fracasso total, porque eu queria aprender outras experiências, eu queria aprender a ser uma advogada, uma professora bem-sucedida, algo maior. E eu voltei da mesma forma que eu fui. E eu fiquei muito assim frustrada, né? Porque eu tive que deixar os meus sonhos para trás e vir embora daquela cidade, né? Isso foi em Salvador, Bahia. E aí aos 17 anos, eu retornei e comecei a estudar novamente, né? Para terminar os meus estudos. Aí terminei os meus estudos, né? O ensino médio completo, me formei para professora. Eu sou professora, gente, também. Eu tenho magistério. Eu acho muito linda a profissão, mas eu só exerci no meu tempo lá da Bahia, né? E aí, depois, aos 20 anos, aos 19 anos, eu engravidei do meu primeiro filho e eu estava estudando ainda para completar o ensino médio. E em seguida, eu tive o meu outro filho, mais novo, que a diferença deles é meses. Um tem 26 e o outro tem 25. E eu tive que terminar os meus estudos, né? E cuidar deles, né? Cuidar deles. E aí começa a minha trajetória, né? Através desse momento, né? Perfeito. Então, só para recapitular, você saiu para trabalhar aos seus 15 anos, você passou uma faixa etária de uns 2 anos, mais ou menos, Isso, quando você completou 17 anos e voltou aos seus estudos, isso. certo? E para concluir, então você se tornou mãe muito cedo, dos Sim, 19 para 20 anos, mais ou menos, isso. nessa faixa etária. Perfeito. Ele está bem incluso nas perguntas aqui, mas tá tudo ok. A, a minha próxima pergunta para você, já como você se tornou mãe cedo, como foi conciliar sua maternidade e todos os desafios que você enfrentou? Olha, foi muito desafiador, né? Porque, igual eu falei para vocês, né? Que os meus pais se separaram e eu tive que aprender tudo sozinha. Então, quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu não sabia muita coisa, eu não sabia como era que dava luz, eu não sabia como era que cuidava de um bebê, muitas coisas eu não sabia. E eu não tive orientação de ninguém, porque é, era assim, eu reservei, é a palavra, né? Ao meu mundo, eu me fechei ao meu mundo. Eu não quis compartilhar com outras pessoas, né? E aí, depois, quando eu tive meu primeiro filho, eu ainda estava estudando. Eu tive que aprender a ser mãe, tive que aprender a ser esposa, que eu também não sabia. E também, naquela época, o trabalho era muito difícil, só trabalhava quem tinha costa quente, né? Como diz hoje nos dias atuais. Nessas cidades pequenas é assim, né? Que a gente não. Se a gente não tiver um costa quente para nos ajudar, nos auxiliar e nos dar uma oportunidade, a gente não consegue trabalhar e ter uma vida digna, né? Então, no interior é tudo muito mais difícil. A vida é mais sofrida, as coisas são mais caras, né? Mas quando eu tive o meu filho mais velho, a minha mãe estava aqui, que ela fazia tratamento, né? Que a minha mãe tinha diabetes, pressão alta e tinha também uma hérnia, né? Que foi o que causou o falecimento da minha mãe, né? Então eu tive que aprender a lidar com essas adversidades. Eu não sabia nem como que era trocar uma fralda, cuidar de uma criança. E eu tive que aprender tudo isso.
Aos 20 anos, eu tive o meu outro filho. Ele hoje tem 25 anos. E quando eu tive ele, eu já estava finalizando os meus estudos, né? Já estava finalizando o magistério, já estava finalizando. E quando eu tive ele, a minha mãe já estava lá, então a minha mãe me deu um suporte, mas do meu filho mais novo eu não tive tanto suporte por causa que meu pai morava aqui em São Paulo, minha mãe estava aqui fazendo em São Paulo fazendo tratamento e só tinha o meu padrasto, né, que cuidava dos meus irmãos mais novos e a família do meu pai. Mas aí eu não queria incomodar ninguém, porque eu sempre fui independente. Então eu tive um casamento assim frustrado, né? Eu tive que desde muito cedo aprender como é criar um filho sobre as adversidades, né? E aí eu fui trilhando esse caminho e consegui trabalhar e depois o meu casamento não deu certo em uma certa etapa, né? Porque eu sofria violência doméstica, e aí enquanto eu não conseguia me sustentar sozinha, eu me sentia obrigada a cuidar, a aguentar aquelas violência, né? Aquele sofrimento todo. Uma certa vez, Deus colocou um anjo na minha vida, né? Políticos lá, e eles me deram uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. E aí eu fui trabalhar. Minha mãe cuidava dos meus filhos quando eles eram pequenos para mim trabalhar. Eu ia trabalhar, passava a semana toda na zona rural e voltava para a cidade no final de semana. E, e aí eu disse para mim mesma, eu falei, hoje eu estou tirando a minha, tô me dando de presente a minha sentença, né, de liberdade, o meu alvará de soltura, né? Eu tô hoje fazendo a lei áurea para mim mesma. E aí, assim foi, né, minha trajetória. Comecei a trabalhar, eu ensinava 2 turnos, e aí fui conciliando as minhas coisas. Depois eu fiquei um tempo desempregada, né, porque na cidade assim, é contrato, você trabalha com contrato. Quando acaba, você tem que renovar. Aí fiquei um tempo sem trabalhar, arrumei num hospital, lá, né, na limpeza. E eu sobrevivia desse dinheiro que eu ganhava no hospital. E a minha mãe me ajudava a cuidar dos meus filhos, porque eles eram muito pequenos ainda, né? Eram bebês. E aí em 2006 eu vim pra cá, pra São Paulo, porque eu queria. Era meu sonho também, conhecer São Paulo. Se eu soubesse, fazia tanto frio. E aí eu vim pra cá, trouxe eles e tô aqui há mais de 20 anos. Que grande reviravolta, né? Saiu do interiorzinho, foi para outro estado, né? Conheço bem essa história porque eu vivi isso, particularmente vivi, né? Um pouquinho do que você viveu. Já trabalhei muito, nossa, já trabalhei até em lavoura, né? Ajudando minha mãe, também aprendi com a minha avó materna, né? Na verdade, acho que eu aprendi muita coisa muito pequena. Eu digo a minha filha de 11 anos que ela não tem a experiência que eu tive. As crianças de hoje em dia não vão saber a experiência, né? De pegar no pesado cedo. Hoje eles têm a experiência de saber o que é a internet, o que é as coisas dentro de casa. Agora, fora de casa, gente, Exatamente. era suor, era cansativo, era um andarilho o dia todinho pegando sol, né? Carregando coisa pesada,